Olá, meus amigos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Graça Viva. Para quem não me conhece, o meu nome é Tiago Santos, sou um ex-pastor do sistema religioso, desertor desde 2015, onde de lá para cá Deus tem me mostrado cada vez mais o caminho do verdadeiro evangelho da graça, sem dogmas, sem comercialização da fé e sem preconceitos. Queridos, aqui nesse canal ministramos o verdadeiro evangelho da graça que acreditamos, tendo como base argumentos bíblicos que estejam dentro do contexto teológico, histórico, científico, filosófico, sociológico e lógico. Por isso, é importante ressaltar que tudo o que você compreender como crítica ou denúncia não são para as pessoas, e sim devem ser direcionadas às doutrinas do falso evangelho que é propagado no mundo. Esse vídeo é a parte 2 da série de 3 vídeos. São 3 frutos podres que o sistema religioso produz, levando muita gente ao caminho da perdição. A parte 1 foi ministrado sobre a soberba. Se você ainda não assistiu e quer assistir primeiro a parte 1, deixaremos aqui na descrição. Amém? Nesse vídeo, os mensageiros da graça vai abordar o segundo fruto podre que o sistema religioso tem gerado nas pessoas, que é a hipocrisia. Cristo usava de ilustrações para que as pessoas compreendessem o evangelho verdadeiro da graça. Por isso, eu vou contar para você uma ilustração que talvez você conheça, mas é importante trazermos à memória. Um casal se mudou para um bairro muito tranquilo em uma casa nova. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou através da janela e avistou sua vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com seu marido: "Que lençóis sujos ela está pendurando? Será que não vê o quanto esses lençóis precisam de uma limpeza melhor? Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas." O marido observou calado e alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal e a mulher comentou com seu marido: "Veja só a nossa vizinha, continua pendurando os lençóis sujos. Ah, se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela não sabe lavar as roupas, se não tem sabão em sua casa." E assim, a cada 2 ou 3 dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis alvissimamente brancos. "Ué, será que outra vizinha ensinou? Por que não fui eu que a ensinei?" O marido a interrompeu e calmamente respondeu: "Não é isso, amor. É que hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela." Essa ilustração é muito conhecida, mas resolvemos trazer à memória essa semana para que fique gravado em nossa vida que tudo depende da janela através da qual observamos os fatos. Devemos olhar antes de tudo para nossa própria casa, para dentro de nós mesmos. A religiosidade e a hipocrisia que o sistema religioso semeia entre as pessoas foi criticada e alertada por Cristo em Mateus capítulo de número 7. No versículo 3 diz assim: "E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu?" No versículo 5, "Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão." As pessoas inflamadas pelo sistema religioso pregam uma falsa santidade que nunca existiu. Eles querem cobrar das pessoas uma perfeição que eles mesmos não as têm. São apoiadores da cultura do cancelamento, pessoas que se dizem cristãs envolvidas em linchamentos, apoiando a condenação extrema sobre os outros. Dessa forma, não incentivam o arrependimento e o perdão. A gente vê as pessoas pedindo perdão, arrependidas pelo que fez, mas ainda assim continuam arremessando pedras sobre o telhado dos outros, sendo que todos eles têm telhado de vidro. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da presença da glória de Deus. Isso está em Romanos 3, versículo de número 23. É ensinado um equívoco absurdo que a pessoa, para ser cristã, tem que abandonar tudo que é errado primeiro para depois servir a Deus. Mas a verdade é que, pensando assim, a pessoa, por se sentir indigna do Mestre, indigna do Senhor, os dias vão passando, a pessoa não consegue sozinha deixar os prazeres da carne e morre sem salvação.
Muita gente passando esse ar de superioridade, de santidade falsa, e aquele que precisa realmente se entregar para Cristo fica observando esses crentes do sistema cobertos dessa hipocrisia, vestidos de hipocrisia, e não se identificam com isso, porque é tudo uma capa, tudo uma mentira, porque ninguém é perfeito. A hipocrisia afasta aqueles que Cristo quer salvar. O verdadeiro cristão é aquele que reconhece suas falhas e suas limitações. É aquele que admite o quanto é desprezível e clama desesperadamente por ajuda, por Cristo, pela graça. O verdadeiro evangelho da graça de Cristo só é anunciado pela boca daqueles que admitem os seus próprios erros, não aqueles que vomitam santidade, querendo demonstrar perfeição aos outros. Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu ouvi uma frase há pouco tempo que é uma grande verdade. O cristão verdadeiro não é aquele que sempre tem uma pedra na mão para ser arremessada, e sim aquele que traz uma bacia com água para lavar os pés das pessoas. Cristo, sendo o próprio Deus e o único ser perfeito que já existiu nesse mundo, fez isso aos seus discípulos. Está em João capítulo 13. O cristão verdadeiro é aquele que dá amor sem querer nada em troca. É aquele que diante de outra pessoa pecadora diz: Cristo te ama, Ele quer limpar as suas feridas, transformar você, assim como Ele tem me transformado. Quando você recebe Cristo na sua vida, você abre a porta da sua casa para Ele entrar. Ele entra com a equipe de limpeza, que é o Espírito Santo. Em Apocalipse 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Em João capítulo 16, no versículo 7, diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. No versículo 8, e quando ele vier, convencerá. Veja só, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Para você ver, não é através dos líderes. A transformação não provém dos homens, dos líderes, dos cargos eclesiásticos. Provém do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo fala que tinha um espinho na carne, um pecado que o condenava de dia e de noite. Ele clamou a Deus para que Deus retirasse dele, mas Deus disse que não tiraria, pois o poder de Cristo se aperfeiçoa nas fraquezas do homem. A cruz, o sacrifício de Cristo, faz sentido quando o homem reconhece que é pecador. Essa é a natureza humana. Aí muitos dizem: então na graça posso pecar à vontade, que está tudo certo? É lógico que não, pois estando em graça, você obedece a Deus por amor, por gratidão do seu sacrifício na cruz. Você compreende o amor de Deus por você de uma forma que não desejará entristecê-lo. Antes de Deus ser um Deus de regulamento, de lei, de justiça, Ele é um Deus de relacionamento, de amizade, de intimidade, de amor. Ele te convida para uma amizade tão sincera que você jamais irá desejar decepcioná-lo. Na graça, nada é forçado como era nos tempos da lei de Moisés. Por isso que a graça passa a ser não viver de qualquer maneira. Tudo é feito por amor, amizade e gratidão. Você recebe tanto esse amor que você anseia apresentar para todos esse Deus. Você não acusa, não condena, pois sabe que se um irmão pecar, temos um advogado de defesa que é Cristo. Isso está em 1 João, capítulo de número 2. Independente dos seus erros, você sabe que quando a Bíblia fala de casa, ela se refere à vida. Cristo muitas vezes quer entrar na vida da pessoa, na casa da pessoa, mas ela diz assim: Senhor, agora eu não posso te receber. A minha casa está uma bagunça. Deixa primeiro eu arrumar a minha casa para que depois o Senhor venha entrar. Cristo está batendo em sua porta agora, nesse exato momento. Ele sabe a bagunça que está em sua casa, em sua vida. Deixa Ele entrar agora mesmo e Ele expulsará todo o mal que tem quebrado tudo no seu lar, na sua vida. Cristo não só fará uma faxina, como além de jogar tudo que já não presta para fora, Ele mudará todos os seus móveis. Ele vai mobiliar a sua casa, o seu interior com tudo novo, tudo do bom e do melhor, pois o real interesse dele é morar dentro da sua casa com você. A intenção dele é jamais ir embora.
Com Ele na sua vida, não vai faltar mais nada. Você terá paz, terá tranquilidade, todos os momentos que passar, jamais estará sozinho. Ele sempre resolverá todas as suas preocupações. Você terá em quem confiar, terá com quem contar em todos os momentos da sua vida. Seja um mensageiro da graça, compartilhe este vídeo, deixe o seu like e ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo, sempre aos domingos. Graça e paz.